Olá, pessoal, boa noite, bom dia. Não sei em que horário vocês vão estar assistindo a essa live, mas cumprimento a todos e todas. Hoje, então, a gente está realizando uma sequência de lives que faz parte de um projeto, o projeto Rizomas, Editoração Independente, que é realizado pela editora Rizoma, projetos editoriais aqui de Itajaí. E nós contamos com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. E essa sequência de lives, a gente vai estar falando sobre editoração independente, e convidamos 3 editores, né, e uma editora, para participar dessas conversas. 2 editores e uma editora para participar dessas conversas. E hoje a gente abre esse ciclo de diálogos com o Eduardo Lacerda, editor da Patuá, de São Paulo. Pode, o Edu, entrar na nossa live. Olá, boa noite, Edu, tudo bem? Boa noite a quem está assistindo, todos e todas. A gente já estava meio numa conversa, né, antes, já estávamos nesse pré-papo, né? E, então, Edu, eu gostaria de pedir que você começasse. Já me apresentei, falei um pouco do que é o projeto, e que você se apresentasse e falasse um pouquinho, antes da gente entrar no papo sobre a editoração independente, a editora Patuá, falar um pouquinho do teu caminho nas letras, que é uma curiosidade, né? Falar um pouquinho de você e do teu caminho nas letras até chegar a Patuá. Tá ótimo. Bom, de novo, te agradeço e parabenizo. Eu acho que faltam mulheres editoras e é uma alegria ver você montando, criando um projeto editorial, que eu tenho certeza que, poxa, vai ser lindo. Agradeço a quem está assistindo. Sobre a minha trajetória, eu amo poesia desde pequeno. Acho que eu descobri literatura, né? As letras, com 5 ou 6 anos, mas não sabia ler nem escrever, mas aquilo me chamava a atenção, né? Então, quando eu entrei na escola, me interessei muito por devorar tudo que os livros didáticos traziam, e era o meu único contato, possibilidade de contato com a literatura. Não nasci numa casa com tantos livros, né? E aí comecei a me apaixonar tanto pela palavra escrita, né, o que está ali no papel, que eu quis muito, meu sonho desde criança era ser professor, né? Eu queria dar aula de literatura e de língua portuguesa. E aí eu lembro que quando eu terminei a 8ª série, eu queria fazer o magistério, era o último ano de magistério no país, depois disso ia fechar. E teve uma resistência, até por parte do meu pai, dizendo que não era coisa que o homem ia fazer, que o magistério era para mulheres, e acabei optando pelo ensino médio normal, né? Bom, mas aí não desisti de ser professor, comecei a entender como que eu poderia viabilizar esse meu sonho, fui fazer uma faculdade de letras, um curso de letras. Só que aí, no curso de letras, o sonho de ser professor foi diminuindo e o sonho de ser editor foi crescendo, né? Eu já editava um fanzine de uma banda, me apaixonei pela ideia de fanzine, né? Você xerocar, imprimir e sair distribuindo para as pessoas. Então, com 16 anos, já estava fazendo isso, mas nem sonhava que eu ia ser um editor. Aí, quando eu entrei no curso de letras, me veio uma inquietação. Eu já escrevi alguns poemas, e queria saber onde estavam os escritores vivos, né, os escritores e as escritoras que estavam atuando. Aí uma professora, a professora Viviana Bose, falou, não, tem muita gente escrevendo, muitas revistas, livros sendo publicados, e ela me deu uma lista aí de 10, 15, 20 livros, e falou, vai até a biblioteca e procura. Eu lembro que eu tinha uma amiga que trabalhava na biblioteca, ela falou, esse é o primeiro livro, depois de 4 anos que pega esse livro, quer dizer, o livro ficou lá parado, e eu ia lá. E eu comecei a me interessar por poesia contemporânea, e aí eu quis editar, queria fazer uma revista, e acho que foi isso, essa minha trajetória foi acontecendo, eu sabia o que eu queria, mas fui mudando no meio do caminho.
Que legal, Edu. Aí, assim, até abre um pouquinho para uma, não sei, essa relação da academia, né? Como que Uhum. vai se estreitando esse lugar quando a gente entra no curso de letras. É muito curioso isso. De repente, amo o curso de letras, gente. Quem quiser fazer Uhum. letras, faça. Mas como que é interessante quando nós entramos no curso de letras, eu tive muitos colegas que entraram no curso de letras escrevendo e iam se frustrando no meio do caminho nesse lugar Uhum. de escrita. Se cria, né, um lugar duro, rígido de pensar a literatura num lugar de meio de cânone, né? Não posso estar nesse lugar um pouco daquela que saiu um pouquinho frustrada, né? Amei o curso, mas sair nesse lugar assim, porque vai entrar numa questão bem interessante, a questão da poesia contemporânea. Uhum. Porque o que me leva a patuar? Eu saio de uma formação em letras muito pautada nesses cânones, né? E aí, com alguma coisa contemporânea, mas ainda assim grandes nomes que já estavam em circulação. E eu chego a patuar porque eu começo a ficar inquieta. Falei, pô, mas tem gente escrevendo, tem gente Uhum. publicando. Onde estão essas pessoas? Que é o que você começa a se inquietar também ali. E, É e, isso. e foi nesse lugar que eu cheguei. Falei, não, vou pesquisar editoras que estejam publicando poesia contemporânea, literatura contemporânea, para que eu possa ter contato com as pessoas que estão produzindo, escrevendo poesia, literatura de um modo geral. E aí é que eu peço, né? Então, apresentar a Patuá e contar um pouquinho da história mesmo da Patuá. O Tá. que te motivou na criação mesmo, né? Para criar uma editora independente que é a Patuá. Então, quando eu entrei no curso de letras, antes de montar uma editora, como eu disse, eu editava um fanzine, né, de banda, não tinha nada a ver com literatura diretamente, e aí tinha um cordel lá, um mural, que as pessoas colocavam poemas, e eu comecei a colocar os poemas que eu estava lendo, desses autores que eu estava descobrindo, dessas autoras, os meus próprios, e eu comecei a cuidar chamava Cordel de Letras, eu troquei a camurça, coloquei... Eu tinha um amor, porque eu acho que o editor, né, o Cartas de um Jovem Poeta, esqueci o autor agora, estou nervoso também. Ele fala que o escritor sabe se ele é um escritor, se ele morreria se fosse negado o direito de escrever. Eu acho que eu sei que eu sou um editor porque eu não morreria se me fosse negado o direito de escrever, mas se me fosse negado o direito de divulgar, disseminar, ampliar o acesso das pessoas ao que outra pessoa escreveu, eu acho que eu morreria. Então, um editor pode ser um editor numa parede, né? Ele pode imprimir os poemas, colocar ali, as pessoas podem parar, ler e ficam conhecendo aquilo. Mas na parede, eu fui novamente para essa professora, a Viviana, falar que eu queria fazer uma revista e ela me orientou a procurar o diretor da faculdade. E aí, resumindo, o diretor da faculdade falou: olha, dinheiro a gente não pode dar, mas eu estou muito aberto a ceder a gráfica. Você traz o arquivo da revista, entrega para o gráfico vai te entregar a revista prontinha. E foi super sem burocracia, ele só pediu lá, colocou algumas orientações de que o valor da venda teria que ser revertido para o segundo número, etc. Foi o que eu fiz. Aí eu saí de sala em sala, chamando as pessoas, sabe aquela pessoa que vai tudo, professor, posso dar um recado para a turma? Dá um recadinho aqui. Eu ia montar uma revista e pedindo para as pessoas enviarem os poemas. Elas foram enviando, a revista saiu em 2002, 2004 saiu o segundo número, no meio disso eu fui, eu não sei se eu estou online. Tá. Ah, tá, porque aqui travou tudo, mas tudo bem. 2004, mas no meio disso a gente já foi criando eventos, saraus, recitais, grupos de debate, bate-papo. Então, eu fui no meio dessa revista, desse veículo impresso, tinha ali uma vida, uma convivência. Oi?
Tô ouvindo, Edu. Tá tudo Tá. certo aqui. Tudo, eu só vejo tudo parado aqui, mas não tem problema. Não, tá tudo certo. Você tá tudo ok aqui. Legal. Aí tinha uma vida, né? Uma vida no entorno dessa revista impressa. E no segundo número dessa revista, que eu coeditava com a Andréia Catropa, que é uma poeta que é minha amiga até hoje, escritora, a gente teve a primeira ideia de montar uma editora. Ia chamar Pindaíba. Tinha até um slogan: eles gastarão os últimos centavos para publicar os primeiros livros. Só que não deu certo, né? Era uma época, isso em 2004, que para publicar, lançar um livro, você tinha que fazer uma tiragem de 500 a 1.000 exemplares para valer a pena. Então eu parei com essa ideia. Eu larguei o curso de letras em 2005, fui trabalhar na Casa das Rosas como produtor cultural, assistente de produtor cultural, era estagiário, né? E lá eu conheci ainda mais escritores e escritoras, né? A Casa das Rosas é um espaço na Avenida Paulista, do início do século XX, que o Ramos de Azevedo, que projetou o nosso teatro municipal, ele fez o projeto como um presente de casamento para a filha dele, ele não viu pronto a casa. E é uma casa enorme ali na Avenida Paulista, dedicada à poesia e à literatura. Lá tem a biblioteca do poeta Haroldo de Campos, disponível, uma outra biblioteca circulante, livraria, e um espaço para lançamentos, etc. Então, eu conheci muitos e muitas escritoras e escritores, né? Foi uma experiência incrível na minha vida. E isso em 2005. Em 2009, eu comecei a trabalhar com criação de bibliotecas públicas no interior do estado. E aí, em 2010, o Fábio Mantegari, que trabalhava na editora Edra, falou: Edu, você que sempre quis montar uma editora, né? Eu sempre falava disso para as pessoas. Ele era marido da minha chefe. Ele falou assim: a editora Edra comprou uma gráfica e a gente vai imprimir agora livros a partir de 50 exemplares. Eu achei aquilo tão incrível que eu comecei a correr atrás. E 2010 inteiro eu fui fazer cursos para aprender a montar uma empresa, e em 2011 publicamos o primeiro livro. Ai, que linda! E nasceu o primeiro. Foi o primeiro título que você publicou, Edu? Chama Carta Branca, da poeta Juliana Bernardo. Ela publicou o primeiro livro com a gente, foi o primeiro livro dela também, 2011. E foi muito legal, porque eu tinha uma sócia na época, que era uma ex-namorada, a Aline, e a gente decidiu que as primeiras duas autoras seriam mulheres, né? A gente já queria desde o início publicar tanto autoras quanto autores. Só que a gente tinha duas autoras para fazer a publicação e elas desistiram, faltando 2 meses, em dezembro, né? A gente ia lançar os primeiros livros em fevereiro, em dezembro elas desistiram, alegando que era uma editora pequena, que a obra não ia ter visibilidade, etc. Então a gente teve que sair catando outras duas escritoras para isso. Nossa, então, Edu, algumas questões bem interessantes assim surgiram. A primeira, até dentro, já vai engatando nas outras coisas, né, que eu queria conversar. Que entra nesse lugar da editora independente, a principal característica é a tiragem, né? Eu acredito que a grande característica de uma editora independente é que não são grandes tiragens, né? Os livros publicados não saem nessa quantidade que antes as gráficas trabalhavam. E agora sim, nós encontramos, né, gráficas que vão trabalhar com essa quantidade. Eu acredito que é bem recente, vamos dizer que nos últimos 5 anos é que a gente, aqui em Santa Catarina, temos encontrado gráficas que trabalhem com uma tiragem menor que 500, 300, na verdade. A maioria trabalha de 300 para cima. E aí, dentro do que você falou, isso eu lembro também dentro da história da Patois, que é a questão da publicação, que vocês têm um catálogo que é bem, ele é bem misto no que diz respeito à publicação de homens e mulheres, né, a paridade dentro disso. E aí entra a questão de como que acontece, que é uma curiosidade, como que vocês trabalham dentro
dessa seleção de originais, se vocês trabalham já com essa visão de que se queira publicar homens e mulheres numa questão de equidade, assim. Como que é trabalhado nesse lugar? Primeiro que, assim, eu acho que as mulheres escrevem tão bem ou melhor do que os homens, né? O que faltava e ainda falta é uma visão de realmente você dar oportunidade no mesmo espaço. Eu acho que falar que antes não tinha livros bons escritos por mulheres é uma bobagem, é um machismo idiota. Os livros sempre foram bons, sempre foram bem escritos. A questão é, você quer dar o espaço, você quer confiar e trabalhar da mesma maneira ou não, né? Então, eu sempre tive, claro, essa visão. A Aline, principalmente, também tinha essa visão. Ela saiu em maio de 2013 e foi uma coisa que eu sempre continuei, né? Então, agora, por exemplo, a Priscila montou a Ama Vice, que é uma editora focada em publicações acadêmicas. Ela está publicando homens e mulheres também, na mesma quantidade, mas ela montou um comitê científico, um conselho editorial só de doutoras, mulheres doutoras, né? Legal. Então, é muito legal dar esse espaço. Agora, é claro, não é uma coisa assim, eu preciso todos os meses lançar, se eu vou lançar 20 livros, lançar 10 de homens e 10 de mulheres. Eu já tive mês de lançar 20 livros e 17 serem de mulheres, né? E 3 de homens. Depois eu posso passar 2 meses com mais homens do que mulheres. Então, existe sim uma sensibilidade, uma atenção para dar o mesmo espaço, mas acontece de maneira natural, né? E agora, é claro, hoje, quando eu montei a Papá, 80% dos originais que eu recebia eram de homens, né? Os originais recebidos. Ah, legal, interessante. Que era o que eu ia perguntar. 55 são de mulheres, então, quer dizer, as mulheres estão enviando muito mais. Fazer a seleção dos livros fica mais fácil, porque se você tem a mesma quantidade, acaba legal. sendo mais fácil. Isso é muito legal, porque eu ia te perguntar justamente isso, Edu. Como que você recebe os originais, se você recebia mais originais de homens ou de mulheres? Porque aí entra uma questão, já vou abrir um pouquinho para esse lugar, justamente disso que você pontuou, de falar que os homens, durante muito tempo, se reproduz isso, que a escrita dos homens é melhor, né, do que a escrita da mulher. Inclusive, uma fala da Fernanda Jung, maravilhosa, ela veio aqui numa feira do livro e ela falou da grande questão de se parar de falar de literatura feminina, porque literatura é literatura, independente se é um homem ou mulher que está ali escrevendo, é literatura. E até chegaram a rotular literatura feminina, como se isso já fosse um lugar de menos, né? Vamos colocar aqui nesse lugar menor. E aí o que os homens produziam era literatura. Então, houve essa discussão bem intensa, até porque, como você disse, as mulheres começam a ocupar procurar, né, ocupar esse espaço, como você bem pontuou, sempre existiram mulheres, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a gente também é igual, por exemplo, falar literatura regionalista, como se alguém que produz uma literatura no sertão do Ceará, no interior do Ceará, está produzindo uma literatura regionalista e quem está em São Paulo, capital, é a literatura. Não, tudo é literatura. Ao mesmo tempo, né, é importante para as pessoas dizer assim, não existe uma literatura feminina, mas existem mulheres escrevendo, mulheres escritoras. Exato. E pontuar isso é muito importante. É a mesma coisa, por exemplo, falar literatura negra, como um rótulo de que ela é um outro tipo de literatura. Isso eu não acredito, mas eu acredito nos homens e nas mulheres negras escrevendo, são escritores, são editores e tem uma literatura imensa de qualidade. Hoje, por exemplo, 2 dos maiores escritores e 2 das maiores escritoras são pessoas negras, né? O Edmilson de Almeida Pereira e o Ricardo Aleixo são homens incríveis, a Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, mulheres, Esmeralda Ribeiro também. Então, é importante reconhecer isso.
ao mesmo tempo que não existe uma literatura feminina, existe uma mulher escrevendo, a mulher na literatura. Perfeito, perfeito, Edu, muito bem colocado, né? Porque nessa questão, quando a gente fala, né, da literatura feminina, que rolou muito tempo essas discussões, mas sempre nesse lugar de menor, mas pensar que é literatura escrita por mulheres, e óbvio, quando a escritora vai escrever, ela vai escrever a partir dos seus atravessamentos, né? Se eu for uma escritora mulher, se eu for uma escritora mulher, negra, periférica, então isso vai me atravessar, vai atravessar a minha literatura, né? E aí não colocar nesse lugar menor. E hoje, é como eu disse, aí é até a base desse projeto que eu escrevi para estar realizando essas lives é justamente essa, porque as editoras independentes vão surgir como essa linha de fuga, né? Esse grande mercado editorial. É a partir das editoras independentes que a gente vai diversificar. É as editoras independentes que vão trazer a diversificação do que se é publicado. Se antes a gente vai ter um mercado extremamente masculino, branco, classe média alta, vamos dizer assim, a partir do surgimento de pequenas editoras mesmo, editoras independentes, que passam a publicar uma boa literatura, literatura de qualidade, com essa diversidade, com esse olhar, aí sim a gente vai começar a ver um cenário da literatura contemporânea se diversificando. Senão as pessoas ficam muito na companhia das letras. Entende? Ou fica muito... imagina, nada contra a Companhia das Letras, é só um exemplo, mas se não fica nesse lugar, girando nesse lugar, e a gente tem muita coisa boa sendo publicada nesses lugares, essas editoras. Eu sou uma apaixonada por tudo que é trabalho assim, independente, porque são trabalhos de resistência, mas principalmente porque traz essa diversificação, vai trazer esses outros olhares, essa pluralidade. E dentro do grande mercado editorial, infelizmente, a gente não vai encontrar, né? Porque acabou se fechando muito o mercado editorial. Eu acho que o fato dessas pressões sociais, né, sociais, culturais e também econômicas, né, se fala muito no black money, no pink money, no dinheiro da mulher, do dinheiro da pessoa negra, no dinheiro da pessoa gay, do dinheiro da pessoa trans. Infelizmente, e eu falo infelizmente por um lado e felizmente por outro, essas pressões culturais, sociais e também econômicas foram pressionando também as grandes editoras, né? Então, a Companhia das Letras, nos últimos meses, está diversificando, publicando mais autores negros, autoras negras. O Jefferson Tenório, que é um escritor de Porto Alegre, maravilhoso, e está na companhia, e assim como outros autores e outras autoras, a Djamila foi para a companhia, estava em editoras menores. Eu acho que existe uma pressão social, econômica e cultural para a mudança também das editoras maiores. E aí entra o novo desafio das editoras menores, independentes, né? Como as grandes veem que podem usar isso como nicho, a gente acaba também precisando se reinventar e dar espaço para outras pessoas que continuam sem espaço. Ah, que bom, muito interessante essa pontuação, realmente, Eduardo, porque como eu acompanho, né, as várias editoras, né, grandes, pequenas, a gente tem visto mesmo exatamente isso, as pressões, né, a pressão social acaba realmente impulsionando o mercado para determinados lugares, e a literatura faz parte disso também. E aí entra a questão, agora que você falou da questão das publicações, eu até marquei aqui a relação do editor com o escritor, que é algo que eu gostaria de saber também, como é essa relação do editor com o escritor, que eu acho muito interessante entender o lugar, já que nas editoras independentes é muito mais próximo, né? Um contato quase pessoal, vamos dizer assim, né, entre o editor e o escritor, para também puxar um gancho para entender a seleção de originais.
A partir de como que você faz, que é uma curiosidade, porque como nós somos apaixonados por literatura, a gente sabe também aquilo que nos agrada quanto literatura, a gente acaba tendo os nossos gostos. E eu quero entender como que isso entra dentro da seleção dos originais e como que daí, a partir disso, é feita essa relação editor e escritor. Tá. Bom, eu acho que a maior riqueza de um catálogo, de um editor, são seus autores e suas autoras, né? O livro, qualquer editora faz, mas eu acho que as pessoas, né, o ser humano que está ali envolvido, ele faz toda a diferença. É claro que, por exemplo, alguns editores ou algumas editoras vão focar na publicação de autores estrangeiros, e aí é uma relação muito mais comercial, isso nas grandes editoras, né? Você não vai conhecer a pessoa. Outras pessoas vão focar na publicação do cânone, de pessoas que já faleceram. Vou publicar o Machado de Assis e vou fazer uma edição. É um autor que não reclama de capa, de diagramação, de revisão, de prêmio. Então, eu falo sempre, a maior riqueza são os nossos autores, né? A Patois só sobrevive, e eu sei que outras editoras pequenas só sobrevivem, porque elas têm uma relação muito próxima com seus autores e com suas autoras, né? É gente que compra nossos livros, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, e aí é claro que também são as únicas pessoas que vão trazer os problemas para a gente, né? Mas assim, de cada 100 pessoas, a gente vai ter 2 que causam algum tipo de problema, e problema faz parte de qualquer trabalho, né? É impossível não ter problema se você tem a paixão por isso. Então, eu falo, a maior riqueza são os nossos autores. Eu devo a minha trajetória, o que deu certo da editora a eles, né? Às vezes, é claro, antes de entrar nessa conversa, eu estava dando bronca em uma autora e um autor, porque os dois fizeram a mesma coisa, que é conversar pelo WhatsApp sobre o livro. E a gente explica, gente, isso é trabalho, né? E, por exemplo, ainda mais quando é uma questão comercial, eu pedi 30 livros, como é que eu faço para te pagar? A gente tem que falar para a pessoa, manda por e-mail, por favor, porque isso fica registrado, porque já aconteceu, sei lá, depois de 8 anos, a pessoa, me passa uma prestação de contas, e você tem que ficar caçando em mensagens de Facebook, do Messenger, quando a pessoa, em 2013, pediu 30 livros, né, comprou com desconto, e isso não entra no pagamento de direitos autorais. Então, se está por e-mail, você já tem lá um controle muito melhor, é só puxar todos os e-mails trocados com aquela pessoa. Então, acho que o maior atrito que eu tenho hoje com algumas pessoas é pedir que o contato seja só por e-mail quando for relacionado ao livro, né? Quando ele for um contato, assim, autor que às 3 da manhã escreve e fala, Edu, estou me separando, preciso conversar, posso te ligar? Eu acho maravilhoso. A pessoa vem falar de futebol, a pessoa quer tomar uma cerveja, eu acho tudo isso maravilhoso, né? Até conversava com uma autora nossa esses dias, que a gente tocou na questão da publicação do mesmo número de homens e mulheres, e eu estou conversando com ela que, por exemplo, se eu convidar qualquer homem, um autor da Patois, falar assim, cara, vamos tomar uma cerveja e conversar sobre literatura, tanto o autor quanto as outras pessoas vão entender aquilo como um editor conversando com o autor. E eu falava para essa autora que, infelizmente, eu não posso chamar uma autora publicada pela Patois para tomar uma cerveja e conversar, porque sempre fica ou para a autora ou para as outras pessoas. Então, hoje, eu sempre posso falar assim, vem tomar uma cerveja comigo e com a Priscila, né? Porque a gente gosta de ter uma proximidade com as pessoas e falar de literatura, e não misturar as coisas, né? Então, mas a relação com os autores é maravilhosa. E você fala do catálogo, como eu falei anteriormente, as primeiras 2 autoras desistiram porque a editora ainda estava começando. E aí veio a Bárbara Leite e a Juliana Bernardo, que confiaram no nosso trabalho, e antes eu tinha que sair caçando autores pela internet, blogs, né? Fazer propaganda em Facebook, Twitter. Hoje, a gente recebe uma média de 300 originais por mês. Então, eu não preciso mais ir caçar os autores e as autoras, né? Eu posso simplesmente esperar que os livros cheguem,
Apesar disso, ainda é muito comum um autor ou uma autora que publica em uma revista literária, Malamargens, Acrobata, etc., eu leio e falo, poxa, quero publicar essa pessoa. E aí, nesse caso, eu começo, eu não vou assediar, mas eu começo a curtir, peço amizade, né? Maravilhoso! A gente recebe muita coisa e não dá para publicar tudo, e nem eu quero publicar tudo, né, Vanessa? Eu acho que, para ter uma editora independente, eu preciso ler tudo que eu vou publicar, né? E se eu passar a publicar 300 livros por mês, eu não posso mentir falando que eu li esses 300 livros. Né? Isso, inclusive, eu ia perguntar para você, né, Eduardo? Se a seleção dos originais é feita só por você ou se você compartilha esse trabalho, tem mais pessoas envolvidas, porque é muito interessante isso, né? Porque a partir do momento que você recebe essa quantidade de originais, como que é feito até de maneira funcional essa seleção a partir do momento que você recebe tantos originais? É o que eu falo, eu leio todos os livros que são publicados. Agora, falar que eu consigo ler todos os livros que chegam, isso é humanamente impossível, né? Eu abro esses e-mails, eu dou uma olhada, então, no caso de poesia, é muito mais fácil, você lê os 3, 4, 5 primeiros poemas. Se aquilo é muito bom, ou se é bom, eu separo numa pasta de livros que eu vou dar continuidade. Se os poemas não são bons, eu aguardo, eu respondo falando que não é possível a publicação, né? E falo para os autores, nem sempre a gente não publica por não gostar. Eu lembro que a Nina Risi, que é uma poeta que hoje mora em Fortaleza e é maravilhosa, ela mandou o primeiro livro dela para a gente. Eu já acompanhava a poesia dela pelas revistas. E eu demorei para responder, né? Era uma época que a Patois publicava muito menos, eu demorei. Ela acabou publicando com uma outra editora do Rio de Janeiro, a Multifoco. E quando ela me mandou o segundo livro, eu falei, Nina, me dá só umas 3 horinhas para eu parar tudo que eu estou fazendo, ler teu livro e responder, porque eu não quero perder, eu gosto muito do... Então, assim, alguns autores e algumas autoras entendem que o editor, a pessoa que está lendo ali, é um ser humano que tem outros trabalhos, ainda mais numa editora pequena, que eu tenho que ir ao correio, eu embalo os livros, acabou fita, tem que ir comprar fita, tem que ir no correio, tem que embalar, tem que prestar contas, tem que mandar para a gráfica, tem que conferir o livro. E no caso meu, a gente ainda tem um bar, que eu tenho que servir cerveja, lavar banheiro. Tem milhares de trabalhos. Exato. Não é só ficar lendo e respondendo, né? Olha, adorei teu livro. E tem que vender também. Então, a gente tem isso, né? Hoje, o que eu faço? Às vezes eu começo a ler um livro e sei que eu não vou poder publicar. Eu indico algumas outras editoras, né? Falo para o autor, olha, eu gostaria de publicar, mas nesse momento eu não posso, ou eu vou demorar 1 ano e a pessoa não quer esperar. Isso, né? Nesse caso dá, mas é engraçado, eu tenho 2 histórias, assim, eu falo que, tipo, o processo é o mesmo para todos os autores, para todas as autoras. 2 meses antes de casar, eu casei em outubro de 2017, eu recebi um e-mail assim, eu abri, não tinha nada escrito, era de uma mulher, porque o e-mail estava lá, o nome dessa mulher, e era bibliotecária, e eu esqueci o nome dela agora. Mas no corpo do e-mail estava, meu nome é Eugênio Ramos Gianetti, eu sou morador de rua, e sou alcoólatra e ex-morador de rua. Só essa biografia dele. E eu li os poemas e me apaixonei por aqueles poemas. Caramba! Porque eu estava naquele processo de vou casar, é daqui 2 meses. O que aconteceu? Eu esqueci o e-mail dele. Não por ele ser morador de rua, alcoólatra, eu amei os poemas, mas não consegui responder. Quando foi em novembro, eu já tinha passado lua de mel, casamento, estava rolando a balada literária, e eu estava lá no bar, no Patuscada, conversando com alguns amigos. Chega um senhorzinho de uns 70 anos, barbudo, cabeludo, e me dá uma vodka. Aí eu dei uma vodka para ele. Você não sabe que a pessoa é alcoólatra, você dá a vodka. Ele sentou numa mesinha e ficou lendo. Aí passou que uns 40 minutos, eu conversando com outro grupo de pessoas, ele me chamou. Você que é o Eduardo? Eu falei, sou. Não, eu tenho aqui uns poemas para você ler.
eu comecei a ler os poemas e reconheci os poemas dele. Porque eu virei para ele e falei assim, mas o senhor é alcoólatra, não poderia estar bebendo, né? Aí ele deu uma risada, e o Labs, inclusive, acho que estava nesse dia, ele acabou ficando com a gente, a gente foi levar ele num hotel, porque como ele é ex-morador de rua, mas fica num albergue, se ele chega alcoolizado, ele não pode Não dormir, pode. Só pode ficar até às 6 da tarde. Aí a gente levou, pagou o hotel para ele, colocou eu e o Marcelo Labs colocamos o seu Eugênio na cama, tal. Eu falei, seu Eugênio, eu vou publicar o seu livro. E aí eu tinha um desafio, né? Como publicar um livro de uma pessoa que, porque como eu falo, é uma editora independente, mas o teor de independência de uma editora depende também de quantas pessoas dependem de você. Quando eu comecei a atuar há 10 anos atrás, eu morava com os meus pais e eu não tinha que pagar conta nenhuma. Então, se eu publicasse um livro e ele vendesse 3 exemplares, né, eu não tinha nenhum compromisso com ninguém. Hoje eu tenho um funcionário. Se eu não posso virar para o Ricardo Escudeiro, que trabalha comigo como editor, falar, Ricardo, esse mês eu não vou pagar o teu salário porque eu sou um editor independente, eu só publiquei livros que deram prejuízo. Então, é uma linha muito tênue entre a gente não se contaminar e só publicar o que vende muito ou o que vende, e ao mesmo tempo dar espaço para pessoas que vendem pouco, porque a qualidade de uma obra não se mede pelo número de livros vendidos. Claro. Eu tinha esse desafio, como publicar o livro do seu Eugênio, para quem vender esse livro, uma pessoa que não tem Facebook, não tem contatos, para quem que ele vai vender esse livro? E aí eu comprei o InDesign, eu não diagramava livros, porque se eu passasse para um diagramador, um profissional diagramador fazer, eu ia ter que pagar aí entre 600 e 700 reais para uma pessoa fazer esse trabalho. Eu precisava reduzir o custo do livro dele. Baixei o InDesign, conversei com o Leonardo Matias, que faz os trabalhos de diagramação para a gente. Falei, Léo, me ensina a fazer diagramação. E aí ele me ensinou. Eu diagramei o livro do seu Eugênio. A Bruna Mitrano, que é uma poeta maravilhosa lá do Rio, que é ilustradora, deu uma ilustração de capa. Nós lançamos o livro dele no aniversário de 8 anos da Patois. Fiz uma tiragem de 50 exemplares, 60 exemplares, dei 10 para ele, e aí todo mundo que chega, ele estava no lançamento, fiz uma coisa muito errada, ele quis beber um conhaque, a Priscila falou, então dá um pouquinho de conhaque, mistura uma garrafa de água, porque ele vai passar uma tarde inteira com 2 dedinhos de conhaque. Do cara de 70 anos, deixa ele... Bom, enfim, ele autografou 55 livros naquela noite, e nós vendemos um valor de 10 reais, né? Então tem histórias muito bonitas. Nossa, é lindo! Ai, Edu, eu fico emocionada. Eu fico muito emocionada ouvindo essas histórias, porque até o que a gente estava falando antes, e você deu essa fala, né, agora, quando fala do editor, você pensar isso, você vê onde está esse lugar em que nos move, o que nos move a fazer tal coisa. E aí você falou para não ter o cuidado de não cair nesse lugar de publicar, né, aquilo que vende, né, só aquilo que vende, vamos dizer assim, mas também aquilo... Nossa, e ouvir essa história é emocionante, porque é onde a gente vê que, pô, isso aqui que eu faço é o que me move, é o que eu faço. Embora a gente vai ter momentos que a gente pensa, meu, onde é que eu me meti quando eu me meti nisso, entendeu? Eu acho que se até eu participei de uma live e aí um dos convidados falou, olha, se você está trabalhando num negócio em que você não pense pelo menos umas 2, 3 vezes no ano em desistir do negócio, é porque você não está fazendo aquilo que você ama, entende? Porque você fazer aquilo que você está entregue, que você te move, traz esses lugares, né? Meu, o que eu fui inventar? Mas essas histórias são maravilhosas, porque você vê que a literatura, ela acontece em todos os lugares, e aí a gente vê, por exemplo, em todos os lugares no sentido em que ela não está restrita,
né, a um apartamento, né, de classe Nem média. precisa ter feito letras e ser um professor doutor. Exato, perfeito, muito bem colocado. Inclusive, eu acho que a academia entra nesse lugar, às vezes, até de podar muito esse lugar, assim, na literatura, porque eu lembro muito de uma fala de um professor meu, que foi o que me fez meio que desistir da academia, tá? Ele falou bem assim, professor, quero fazer mestrado. Cheguei, eu queria fazer mestrado, mas em literatura, porque é a minha paixão, era o que me movia. E aí eu lembro claramente ele olhando para mim e falou que eu queria fazer em Manoel de Barros. Uhum. Eu queria fazer mestrado no Manuel. Manuel ainda estava vivo no Mato Grosso do Sul. Eu tinha planos, eu queria tentar ouvi-lo, tentar gravar o Manuel. Eu ia dar um jeito de ir para Corumbá. Esse era meu Aquela sonho jovem também. sonhadora, né? Que daquela Uhum. jovem sonhadora, apaixonada. E aí o professor olhar para mim e falar desse jeito, você quer fazer mestrado, não faça em Manuel. Se você quiser continuar amando Manuel de Barros, não faça teu mestrado em Manuel de Barros. E ele foi muito nesse lugar, assim. É claro que eu entendo que hoje foi para outros lugares dentro das letras, eu acho que ela se abriu muito. A UFSC aqui já pensa uma disciplina de criação, de escrita, dentro de pós-graduação, que trabalhe com a escrita criativa, é uma disciplina super bacana, eu acho isso genial, porque, gente, quando a gente fala de literatura, a gente está falando disso, de arte, de criação, e por que não, dentro da academia, a gente não ter uma disciplina dentro de letras que explore esse lugar da criação, daquilo que é a literatura. A literatura é uma arte, né? E aí você traz essa história e é emocionante, porque realmente é o que vai, essas coisas também vão mover, né? Vão mover o trabalho, né? Você fazer o trabalho. E aí, mas aí você entra também no outro lugar, a principal forma de circulação dos livros. Claro, né? A gente está falando do contexto pandêmico, então a gente vai falar de dois contextos aqui, né? Com a principal forma de circulação dos livros da Patois antes, quais eram, e aí com o que aconteceu, né, nesse ano de 2020 maluco, em relação à circulação dos livros. Olha, eu posso voltar um pouco no tempo, né? Eu acho que a gente tem um problema de distribuição, o maior gargalo da literatura, mas eu acho que também das outras artes. Ele está relacionado com a distribuição. Nunca faltou no Brasil poetas, escritores, escritoras, artistas, plásticos, desenhistas. O Brasil é um país muito rico na produção, né? Porque a produção depende muito do humano, e os nossos seres humanos, né, as pessoas com quem a gente convive, elas são maravilhosas. Mas esse é um país que tem um descaso muito grande com essas mesmas pessoas. Então, o que depende da pessoa, que é a criação, é muito bem desenvolvido. O que depende de uma civilização, né, de um país, isso é uma bagunça, né? Infelizmente, não a gente tem um descaso, um projeto de não leitores. Esse projeto começa com o período mais assombroso da nossa história, mais criminoso, que é a escravidão, né? Mas desde sempre, desde que descobriram o Brasil, um descaso com a leitura, com o livro. Né? Eu sempre digo, o Brasil é o último país a permitir a produção de livros, de impressos das Américas, isso só quando o rei vem para cá, e aí ele fala, ó, ainda tem uma censura prévia, e depois disso a gente passa por várias censuras, Estado Novo, ditadura, e esse período desde 2016, que se não há uma censura, há cada vez mais um descaso com o livro. Né? E aí a gente pensa, por exemplo, em política, a gente tinha duas opções, que era ir votar com o livro na mão e ir votar com uma arma na mão. Eu não preciso falar nomes, né? Então, não existe uma opção pelo livro. Agora, retomando das pequenas editoras e das editoras independentes, como que a gente podia fazer distribuição quando eu montei a Patois, né?
Não existia a Amazon ainda no Brasil. Eu não podia vender em livrarias, porque apesar de amar as livrarias e achar que a gente precisa de cada vez mais livrarias nesse país, as livrarias têm alguns acordos comerciais, e aí é o que a gente está falando, comércio não é importância cultural, mas a livraria que também precisa pagar os funcionários, como é um acordo mínimo, ela pede um desconto de 50% no preço de capa de um livro, então se você quer vender um livro a R$ 30, você só vai receber 15, considerando que só a impressão de um livro hoje já está em torno de 12, mais direito autoral, mais os outros custos, a gente estaria pagando para vender os nossos livros numa livraria. Então, eu não podia vender os livros na livraria, né? Eu só podia vender pelo site. Hoje, a gente já tem, além de poder produzir os próprios livros, né, editar dentro de casa, de ter os meios, não de produção, mas os meios de produzir um livro, a gente detém os meios também de comercializar, divulgar e de distribuir. Então, na minha cabeça... Oi? Sim, eu só concordei. Uhum. Na minha cabeça, de 10 anos atrás, eu poderia ter os livros somente no site da Patuá, com um site, um sistema de pagamento gerenciado, naquela época só tinha o PagSeguro, gerenciado pelo PagSeguro, e fazendo os lançamentos em bares, em cafés, eu consegui estruturar a minha editora. Só que o primeiro livro que eu lancei, eu achava assim, que eu poderia lançar 4, 5 livros por mês, né? E vender de cada um 200, 300 exemplares. No primeiro lançamento, eu já vi que não foi assim. Eu fiz 150 exemplares, a gente vendeu 30, né? No segundo, foi ao contrário, eu fiz 120 e vendi 80. Então, eu comecei a ver, um lançamento também ajuda a segurar o outro, né? O editor que pensa no seu catálogo só com um livro, esse livro vende pouco, não vale a pena. Não. Às vezes, um livro que vende pouco traz coisas muito boas, traz um prêmio, traz prestígio, traz um autor maravilhoso, que é o mais importante, né? E um livro que vende muito traz o dinheiro, né? Ajuda a manter a tua estrutura, mas ele tem uma circulação menor. Eu também tenho livros que no lançamento vendem muito bem e depois a gente não vende um exemplar nunca mais. E também tenho livros que vendem pouquinho e depois do lançamento, todo mês, a gente está vendendo um ou outro, né? Mas, enfim, durante 10 anos, as coisas foram mudando muito. Então, a primeira coisa que eu fiz no terceiro e no quarto livro foi já reduzir um pouco as tiragens. Não fazer mais 150, mudar para 100. Hoje, eu tenho feito tiragem de 20, 30, 50, né? E para fazer circular, a gente tem a internet ainda, mas mais importante do que a internet é fazer com que os livros cheguem até as pessoas. Então, eu acho que pegar o livro embaixo do braço, quando possível, sem quarentena, sem pandemia, e estar nas feiras, estar nos eventos, estar nos saraus, mostrar, organizar lançamentos, o editor ou a editora está postando no Facebook, Twitter e Instagram que os livros existem, batalhando livro por livro uma venda, porque venda não é dinheiro, é o livro circulando, é um leitor, né? Esses dias, eu até comentei via Facebook, a gente vendeu livro para o Celso Lafra, que foi ministro das Relações Exteriores, para Débora Falabella e para o Juliano Casarré. Os dois são atores e o Celso Lafra é da ABL. E aí, o que eu fiz, gente? Essas pessoas, não porque são mais famosas, mas peguei os livros, porque eu também faço isso, você já comprou livro com a gente, eu mando outros de presente. Peguei outros livros das autoras e dos autores, no caso da Débora Falabella, por exemplo, eu peguei mais 5 ou 6 livros de mulheres, coloquei na caixinha e mandei. Ela tirou uma foto e postou no Instagram, tem 1 milhão de seguidores. A gente começou a vender livros porque ela fez isso. Eu acho que a função da editora ou do editor é estar batalhando pela circulação do livro, mas essa batalha é diária. Que legal, assim, Edu, você falar disso, porque realmente, eu acredito, também vou para esse lugar que para o editor a grande batalha fazer com que os livros cheguem até as pessoas, que as pessoas leiam os livros, e como fazer isso, a logística. E aí você fala, as redes sociais, os sites, né?
Eu acredito também que, por exemplo, o que eu acho que você falou maravilhoso é que quando eu comprei a primeira vez a Patuá, eu recebi uns livros de presente. É tão bom, você abre a caixa, aí você está esperando os livros, 2 livros que você comprou e vem mais livros. Isso dá uma sensação muito boa, mas também é um modo, né, com que você também divulgue uma diversidade do seu catálogo, porque isso acaba levando eu a todo mês ali, olha, tá acabando meus livros, vou lá, né, já li tudo que eu tinha, vou lá procurar, e aí até por isso que eu mantenho a grande questão, né, das redes sociais, ao mesmo tempo que a gente detesta aquele espaço às vezes tira a gente do sério, e porque você começa a ler umas loucuras, assim, e, claro, o Brasil está afundado numa loucura, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a importância desse espaço para a divulgação dos livros, né? Então, acaba realmente a grande, vamos dizer assim, infelizmente, felizmente, essa grande questão aí das redes sociais acabou criando mesmo esse lugar em que, às vezes, se você não está conectado, se você não está nesse espaço, você pouco vai ter visibilidade. E aí vem 2020 e nos atravessa totalmente, me coloca numa live que eu nunca imaginei na minha vida, eu estar fazendo uma live, conduzindo, participei de algumas, mas conduzindo uma, e aí você vê todo um lugar se deslocar. Porque até então, quando eu projetava a editora, e é uma ideia que reverbera aqui dentro há 3 anos, mais ou menos, que eu fico e eu acompanho, eu tento estar próxima aos diálogos a respeito, era uma coisa que eu tinha muito claro, a minha participação nos saraus, esse lugar de estar nesses espaços, participando dos lançamentos, a importância dos lançamentos, acompanho, como eu disse, né, muito o teu trabalho, ver que você era incansável nesse lugar, dos lançamentos principalmente, incansável no sentido em que eu via você fazendo vários lançamentos mesmo, até fora de São Paulo, né, você ia fazendo lançamentos fora, e isso é muito interessante para pensar realmente esse lugar de circulação dos livros. E aí, em 2020, acabou ficando só nesse lugar do virtual, né, Edu? Acaba ficando só nesse espaço. Mas o virtual pode ser muito real. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo é muito real. Ela possibilita que pessoas do país inteiro, se quiserem, possam assistir, né? E é muito real. Eu acho que, por exemplo, a gente fala rede social é uma bagunça, tem muita agressão. Se não fossem as redes sociais, não teria Patuá, eu não teria feito centenas, milhares de colegas, amigos. Com algumas pessoas eu tenho uma proximidade maior, com outras menor, mas eu acho que é um instrumento, e como a gente usa esse instrumento, a gente é que decide, né? As pessoas que vão seguir, que a gente vai seguir, com quem a gente vai ter diálogo. Por exemplo, até o ano passado, até 2 anos atrás, usava muito para falar de literatura, os lançamentos, etc. Agora eu decidi que eu quero entrar na briga, eu quero falar de política, porque é uma decisão minha. Então eu decidi brigar, né? Porque eu acho. Mas eu também posso decidir falar dos meus gatos quando eu quero falar. Então eu não acho que é virtual, eu acho que é bem real. Eu tenho um medo da virtualidade, mas porque eu falei isso em algumas lives, enquanto eu acho tá. Enquanto eu acho que o mundo virtual, a quarentena possibilitou para as pessoas que já têm acesso terem ainda mais acesso à cultura, então quem já tinha internet, quem tem tempo, quem tem uma renda, viu mais lives, leu mais livros, viu mais filmes. Quem não tinha esse acesso não pode nem ir num museu gratuito, porque estão todos fechados, não pode nem ir numa escola, porque quem tem boas escolas está vendo aula pelo tablet, e quem não tem boas escolas está sem aula. Não pode ir, eu moro do lado de uma biblioteca que está fechada. Então, a minha questão com esse mundo virtual é como ele é ainda mais excludente do que o mundo real.
Nossa, então, Edu, muito legal assim você trazer, porque até para eu trabalhar nesse lugar em que realmente como que se dá essa adaptação agora? Os lançamentos, eu tenho acompanhado os lançamentos online, e aí surge uma curiosidade. Uhum. Como que foi? Porque vocês, desde o início, já conseguiram projetar, desde o início começou esse período pandêmico, vocês já haviam pensado, não, vamos ter que fazer os lançamentos online, ou isso veio surgindo? Como que foi agora? Porque eu tenho acompanhado, né? Os lançamentos agora sofrem essa adaptação para online. Como que foi esse período pandêmico para a editora no que diz respeito aos lançamentos? Eu tive que me adaptar bastante, porque as vendas, ao mesmo tempo que elas cresceram, elas diminuíram. Como é que eu vou explicar isso? Enquanto eu vendia pela internet de um livro 10 exemplares, isso é um exemplo, né? Eu fazia um lançamento presencial e vendia mais 50 exemplares, então totalizava 60. Hoje eu vendo 30 pela internet, então elas cresceram pela internet, mas o número total diminuiu, porque eu não tenho mais a venda presencial. E quando começou a quarentena, a gente achava que era algo muito passageiro, né? Mesmo as autoridades falavam assim, não, é uma quarentena de 15 dias para a gente organizar os hospitais, a cidade, né? No Brasil, a quarentena durou muito mais, ela foi muito mal feita e durou muito mais do que em outros países, né? Eu vejo, por exemplo, na China, eles já fazendo raves. Outros países, é claro, por exemplo, a França e a Alemanha agora decretaram um lockdown mais brando, mas eles tiveram um momento de reabertura das escolas. Aqui foi meio mal feito. A gente não conseguiu se organizar. Então, a gente achava assim, começou em março, até maio já está normalizado. Então, eu fui postergando mudanças na minha estrutura de trabalho, né? Eu comecei a fazer pré-vendas, não deram muito certo. Eu tive vários livros que a gente vendeu 10 exemplares, e depois eu comecei a ver o seguinte: eu tenho que me comunicar melhor, tanto com os autores quanto com o meu público leitor, né? Então, o que a gente começou a fazer? A Patois teve por política nunca cobrar a publicação dos escritores e das escritoras. Isso desde o início. É claro que, depois de 1000 livros, eu tenho livros que as pessoas chegaram e falaram, quero pagar porque eu quero ter 100 livros. Tudo bem. Mas acho que 97% das publicações, a editora investiu na pessoa, independente dela vender ou não. Durante a quarentena, com 10, 15, 20 livros vendidos, eu tive que começar a falar com os escritoras, os escritores, o seguinte: bom, primeiro, a gente está vivendo uma quarentena, uma pandemia, isso é no mundo inteiro, não é só com o teu livro, é com a Patois, mas é também com outras editoras. Você acha que é o momento de publicar ou não? Algumas pessoas falaram, não, eu prefiro esperar o lançamento presencial, não quero publicar agora. Outras disseram, não, eu quero publicar agora. Então, a nossa atitude foi, olha, só para pagar os custos mínimos, a gente precisa vender uns 40, 50 exemplares. Você tem condições, nesse período de quarentena, de vender 30 exemplares? Não é comprar, é se movimentar, chamar os amigos, chamar a família, chamar os parentes, chamar os alunos, para ajudar na compra desses livros. Então, os autores que quiseram se comprometer, a gente fez a publicação e aí as coisas começaram a melhorar, porque também a gente falou disso, da importância do autor, eu preciso de autores e autoras comprometidos com o livro, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas vender não é importante, porque o livro é ótimo. Claro, mas como a editora ou o próprio autor, não falando de vendas, mas falando de leitores, às vezes ele fala assim, tem como mandar o meu livro para o Crítico X, ou para o Globo, ou para a Folha, ou para o Rascunho, ou para o Relevo, e a gente fala, poxa, mas é difícil, você vendeu 3 exemplares e quer que eu mande 200 de presente? Então, os autores vão entendendo de que é um trabalho conjunto, né? De que se o livro é vendido, a gente também tem uma margem para usar esses livros. Então, as coisas foram se organizando, eu acho que mais recentemente, há um mês e meio, né? A partir de agosto,
que a gente começou a conversar melhor com os autores, falar a situação é essa, a quarentena não vai acabar tão cedo, a gente tem que ser realista, né? Apesar aqui de São Paulo tem uma promessa de uma vacinação em dezembro, acho que realista mesmo é junho do ano que vem ter alguma normalidade. E então a gente ainda vai passar um pouco mais de 6 meses fazendo lançamentos virtuais, e tem que fazer dar certo, e fazer dar certo é o livro encontrar o leitor, porque fazer livro é muito fácil, agora encontrar o leitor é o pulo do gato, né, a grande dificuldade. Então, a gente começou a fazer eventos no Facebook, porque eu falei para o autor, tá, não é um evento presencial, mas se você convidar teus 500 amigos para a pré-venda do livro, essas 500 pessoas vão saber que o livro está em pré-venda. A chance de você conseguir vender 15 é mais fácil do que se você não falar com esse público. E aí começou a funcionar. E para gente, que tem uma estrutura muito pequena, né, um livro já faz muita diferença, né? Faz mesmo. Então, acho que ótimo, né? Isso, Edu, eu acho que isso que é o mais bacana, é ver como que, de certo modo, todas as artes acabaram encontrando o seu lugar, a sua forma de resistir durante esse ano que está tão atípico e realmente sem projeções concretas de alguma normalidade. E a literatura, como eu também faço a produção cultural de uma casa, de um centro cultural ali em Floripa, participo, né, de um coletivo de produção cultural ali, que é de teatro, o maior mote ali de trabalho é o teatro, e ver que eles se reinventaram, né, o teatro, a música, e tudo foi se reinventando, traz essa questão que você falou de como que passa, então, as pessoas passam mesmo a ter acesso, né, por meio das redes, a uma diversidade muito grande, né, inclusive essa live faz parte de um incentivo do Estado para que se difunda manifestações culturais no estado de Santa Catarina, e aí você vê que realmente a gente acabou encontrando modos de fazer a coisa acontecer. Como você falou, a gente tem que fazer acontecer, né? Embora a gente tenha tateando isso, a gente foi tateando, a gente foi experimentando, né? Vendo o que funcionaria, vendo aquilo que faria o negócio acontecer, né? E eu vejo que foi muito isso, mesmo porque eu realmente tenho visto que é muito recente os lançamentos online, está sendo, né, recente, e aí você fala de uma coisa que são as questões de premiação, assim, e a importância, eu acho que é uma discussão, né, que você tem, embora tenha os seus poréns, né, embora tenha todos os poréns que a gente possa discutir em relação às premiações literárias, mas a importância delas no sentido em que, querendo ou não, se o livro está lá com, por exemplo, é um semifinalista do Jabuti, né, e querendo ou não, isso vai chamar a atenção, vai levar com que, né, vai fazer com que as pessoas se interessem, que entre esse lugar, o da Patuá tem tido vários títulos, né, chegando às finais de prêmios, como Oceanos, como Jabuti, né, eu acho que foram esses 2 prêmios que eu vi, que eu acompanho mais, e a Patuá está sempre com títulos, né? Nos últimos anos, a Patuá tem chegado com títulos a esses prêmios que trazem um pouco de uma maior visibilidade para os trabalhos, como você disse, é um trabalho quase que individual, assim, é de um grupo pequeno, assim, né, de pessoas, a editora se mantém por meio disso, e chegar às pessoas, né, fazer com que a literatura chegue às pessoas. E aí você até falando da questão ali da importância do autor nesse lugar também, que é o livro, né, fazer com que se pense a importância do livro, o livro acontecer e ter essa parceria. Eu acho que é por isso que é tão bonito ver você falando dessa tua relação próxima com o autor, a autora, justamente para que eu acho que é aí que se encontra, né, esse lugar de entender que há uma parceria,
É que o trabalho existe dentro dessa parceria em que, claro, quanto editor, você vai fazer o teu trabalho, que é colocar o livro na rua, divulgá-lo, mas também entra esse lugar do escritor. Como que ele também pode, junto, fazer com que esse livro circule. Isso é muito legal, porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas, né, pode acontecer do escritor achar que não, agora que a editora me publicou, é problema dela, ela tem que me vender. Né? Eu vejo muitos autores frustrados com o retorno que o livro tem. E eu não minto, né? Às vezes, por exemplo, eu recebo pessoas falando assim, eu queria investir no meu livro, você acha que se eu fizer uns 2.000 exemplares, eu vou ter retorno? E como falar para uma pessoa da realidade, que não é a realidade da literatura dela, é uma realidade do próprio país, né? E então eu falo assim, olha, investir no próprio livro é interessante, é importante, não necessariamente investir dinheiro, mas a gente vive uma realidade que se você fizer 2.000 livros, dificilmente você vai conseguir vender, né? Ao mesmo tempo, sim, os autores terem esse compromisso não com a editora, mas com o próprio trabalho, com o próprio livro. Uma vez eu vi uma peça com o Cássio Escapim sobre a obra da Miriam Muniz, uma atriz. E ela fala que ela era uma atriz que carregava cadeira. E carregar cadeira não é só você estar no palco. Um ator, ele incorpora o palco, ele incorpora a cadeira, a iluminação. Ele não é só um ator, né? Carregar cadeira é tirar o lixo, é limpar o teu espaço. Eu não sou só um editor, né? Li o livro e decido que vai ser publicado. O autor não é só um autor, ele participa da vida desse livro. É claro que a gente vai ter casos de pessoas que vão escrever, vai ser muito profissional. Então, por exemplo, a Rowling, que escreveu Harry Potter, ela batalhou muito, mas depois que ela encontrou uma editora, isso foi publicado e ela ganhou milhões de dólares. Sim, vai ter esses casos, mas a maior parte dos autores vão batalhar a vida inteira para ter um espaço. Não pode ser um espaço, a literatura não pode ser um espaço de frustração, né? Quando a gente fala dos prêmios, eu acredito muito nos prêmios como um espaço, sim, de reconhecimento, ele dá uma legitimidade ao livro. Eu sempre digo, a legitimidade vem da leitura, do que está escrito, mas a gente vive numa sociedade que as pessoas querem referências, né? O jornal falou que é bom, as pessoas vão procurar. O prêmio deu prêmio, as pessoas vão procurar aquilo. Ainda mais considerando que a gente tem hoje, né, do que já está produzido pelo cânone, uma pessoa vai passar a vida inteira lendo, vendo filmes, e não vai ser suficiente para ler todos os Dostoiévski, Tolstói, Hilda Hilst, Clarices do mundo. Então, o jornal, o prêmio, vem para dar uma pequena quebra nessa vida comum, canônica, de que, olha, isso daqui foi elegido como bom também, então vale a pena você olhar. Então, o problema do Brasil não são os prêmios, é a falta de prêmios, a falta de publicações, por um lado, né, aí eu já estou mudando de assunto, e outra do próprio autor entender que sim, ele vai carregar cadeira, né? Ele vai ter que batalhar. A Hilda Hilst falava do Masao Ono, que era o editor dela. O Masao só publica meus livros, mas ele deve deixar embaixo do colchão que não vende. Gente, tudo que a gente mais quer é vender, né? Um dia desses, a gente fez prestação de contas para uma autora, ela recebeu, não preciso falar o nome da autora, o equivalente a 13 mil reais de direitos autorais. Poxa, vendeu, tudo que a gente mais quer é virar para o autor e falar, você tem dinheiro para receber pelo teu trabalho, só que isso depende da venda. Também a pessoa que chega e, sei lá, lançou o livro está lá no catálogo da editora, a gente posta no Instagram, posta no Twitter, manda para os críticos. Eu estou fazendo a minha parte trabalhando da mesma forma por todos os livros. Aí o livro não dá retorno, a pessoa me cobra por isso, né? É frustrante, e não adianta mudar de editora, porque em qualquer editora vai encontrar os mesmos problemas, né? E também a culpa não é do autor, tem que falar claramente, a culpa é de um sistema, né, que faz com que as pessoas não sejam leitoras e que, por isso,
a venda de livros é menor, seja na Patois, seja numa Companhia das Letras. Nossa, ótimo, né? Isso que você falou e ver também esse lugar que ser escritor é um ofício, né, gente? Durante muito tempo tinha esse lugar meio áureo, né? Meio sobrenatural, de que vinha a inspiração, uma coisa. Quando não, é um ofício e trago até muito próximo, porque você conhece, vai estar participando do bate-papo, Marcelo Labs. Cara, ele vende pra caramba as coisas, os livros dele, ele faz um super trabalho de venda dos próprios livros. Chego até ele justamente porque ele vendia uns livros artesanais de poesia dele, e aí ele publicou com vocês o Enclave, né? Ficou finalista do Jabuti. Foi finalista do Jabuti, né? E aí, então você vê que é um ofício, é um trabalho, né? Como não posso dizer como outro qualquer, porque no caso eu não sou escritora, mas é um ofício, é algo que você vai se dedicar, é como você falou, né? Vai ter que puxar cadeira, vai ter que recolher, vai ter que recolher o lixo, aquele negócio. Você vai, o autor e o editor estão juntos nesse lugar quando a gente fala na questão da editoração independente, né? Principalmente porque tem muito mais essa proximidade, que é o que eu acho bonito, que é esse calor humano, assim, esse lugar mais próximo, né, de relação. E aí, Edu, até para a gente fechando a nossa conversa, já chegamos a 1h15 de conversa, né? Passou super rápido. Eu queria falar um pouquinho do Patuscada, Bar e Livraria, também entender como que nasce e como que é a relação, assim, se você vê se faz diferença para Patois ter o espaço físico. Como que isso se relaciona, né, com o teu trabalho quanto editor? Se faz diferença hoje, você parando para pensar, se faz essa diferença, uma diferença muito grande, para a editora independente ter um espaço físico de operação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Patuscada. Legal. Faz diferença. Em algum momento eu falei da impossibilidade de trabalhar com livrarias, mas que eu amo as livrarias, e eu acho que ter um espaço físico para as editoras é um novo modelo, é um novo caminho, que não foi... Acho que a Patois foi uma das editoras que começou, e várias começam mais ou menos ao mesmo tempo, mas eu acho incrível que, por exemplo, uma editora como a 8,5 já teve um espaço no Rio de Janeiro, e eu podia usar e fazer lançamentos lá. As editoras, a Tatiana Kelly, a Flávia e a Arte vinham fazer lançamentos no Patuscada. Hoje tem, por exemplo, editoras como a Mondrongo, na Bahia, a Cousa, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu acho incrível, porque você pensa, no país inteiro, em todas as cidades, você deveria ter 1 ou 2 ou 50 espaços de acolhimento para as artes, né? De pessoas que amam as artes, que você, além de vender livro, ou fazer exposição fotográfica de artes, você pode ter ali uma pequena peça de teatro, uma esquete, uma apresentação musical, e também vender um café, uma bebida, um pedaço de bolo, alguma coisa assim. Fez muita diferença para a Patois. A Patois cresceu bastante como editora. Em alguns momentos, o bar ajudou a sustentar nossos livros. Não sei se a gente vai ficar aberto no ano que vem. Eu não sei se vai ser possível. A gente está esperando um apoio do Estado. Aqui é o PROAC, Programa de Ação Cultural. Tem 60 bolsas, num valor de 50 mil reais, o que é suficiente para a gente pagar o aluguel por 1 ano, mas tem 300 pessoas disputando é um termo muito feio, 300 pessoas que precisam desse apoio, e que o certo era ter o dinheiro para que essas 300 pessoas não precisassem fechar os seus espaços, né? E é para o estado inteiro de São Paulo. Então, eu não quero me imaginar disputando nada com ninguém. Eu gostaria de ganhar, sim,
mas se as pessoas que estão avaliando entenderem que outro lugar merece um pouco mais e vai conseguir sobreviver, que lindo que vai ser. Porque a gente pode fechar agora, pode reabrir daqui 1 ano, daqui 2, pode não reabrir mais, né? Mas o que eu queria ver é que existisse um incentivo para que mais e mais e mais pessoas pudessem montar espaços públicos, privados, mas públicos, né, para acolhimento das artes. Seria lindo que isso pudesse acontecer. Aqui em São Paulo, eu pago no espaço da Vila Madalena, que é um bairro caro, um valor alto, mas eu fico imaginando, com um mínimo de apoio, uma pessoa em cidades do interior já conseguiria montar. E aí, que a gente conversou um pouco antes de começar, sim, eu acho que São Paulo tem público, um número de pessoas muito maior, né, em circulação. Não necessariamente, de jeito nenhum, uma qualidade maior. Ao mesmo tempo, outras cidades oferecem coisas que São Paulo não oferece. Aqui, por exemplo, numa sexta-feira, às 7 da noite, as pessoas odeiam sair porque é 2 horas no mínimo de trânsito. O metrô é super lotado, hiper lotado, né? E com o mínimo de incentivo das prefeituras, dos governos do estado, de tirar, sei lá, tira IPTU e ISS, né? A pessoa só tem que pagar o aluguel. Com R$ 1.500 por mês, alguém poderia ter um café literário com livraria. Eu não estou falando das mega livrarias, estou falando dessas atividades de pessoa a pessoa, né? Então, sim, eu acho fundamental. Aqui a gente tem, além do Patuscada em São Paulo, a Banca Tatuí, que virou Sala Tatuí, está ligada à editora Lote 42, né? Não livrarias, mas espaços de saraus, muitos, centenas pela cidade, que acabam atuando como espaços para venda dos livros também. E eu acredito que é um caminho, né? Deveria ser um caminho. Maravilhoso, assim, tua fala, né, mesmo porque até eu ia falar, o Centro Cultural Casa Vermelha, que é por onde eu estou fazendo a live, é um pequeno centro cultural em Florianópolis que abraça diversas artes, e aí me abraçaram na literatura, e é isso que eu acho bonito, porque é um espaço independente também, em Floripa, ali no centro de Floripa, e tem teatro, tem fotografia, e tem música. E aí agora, né, acabei me aproximando e tendo agora esse espaço da literatura, e é muito potente essa tua fala nesse lugar, em que a gente não tem políticas públicas que, de fato, apoiem, né? Porque imagina, como você falou, só 50, 60 prêmios para São Paulo, sabe? É meio absurdo, chega a ser, assim, uma piada que tantos espaços estejam precisando, e o que você vai ter é 60 prêmios, entende? E acabou sendo essa grande característica, não foi muito diferente daqui, você parar para pensar, os editais que abriram, né, os editais via a lei Aldir Blanc, de apoio, quando você vai ver o edital vai fechando o negócio de um jeito que você começa a ver, cara, quem que eles estão querendo apoiar no fim das contas? É emergencial para quem, né? Para quem? Porque aí entra, como você falou, é todo um sistema, né? Que, embora a gente está enfrentando todo esse sistema, e admiro muito. Isso, exato. E é isso que eu falo, admirar muito esse teu lugar de a gente realmente ir para um lugar de briga mesmo, de enfrentamento. Por quê? Porque eu acredito que é o nosso lugar agora, né? Também deixar as coisas como estão e esperar que vá acontecer uma coisa sozinha. Mudar o sistema, mas, Vanessa, eu também sempre... Eu lembro uma vez que eu estava começando nessa briga, eu ainda editava a revista no curso de letras, e eu fui ter uma reunião com o pessoal do centro acadêmico, né? Que não deixa de ser atividade política. E aí as pessoas disseram assim, você fala como se fosse por favor, salvem as baleias, no sentido de é urgente salvar a literatura. E eu comentava com a Priscila, minha companheira, que
as pessoas do meio artístico, elas reclamam, eu vejo muita gente falando assim, o brasileiro só liga para futebol, só quer saber de futebol, não liga para arte. Gente, o brasileiro pode ligar para futebol se só as pessoas que amam arte tivessem compromisso e comprometimento com a arte, já seria outra coisa, né? Eu trabalhei, como eu disse, na Casa das Rosas. Às vezes a gente via assim, pessoas que são escritores, que são poetas, passavam 2, 3 meses, 6 meses, um ano, sem ir a um evento, sem prestigiar uma peça de teatro, pessoas com dinheiro, né? E aí você fala, pô, mas a pessoa fala que gosta da arte, mas ela não tem o hábito de prestigiar. Quantas vezes, por exemplo, no bar, a conta da pessoa dava 100, 150 reais de bebida, e o livro ela jogava e falava, nossa, 30 reais é caro. E eu estou falando pessoas que são da área da cultura, né, que têm dinheiro. Eu não estou falando da pessoa que não tem dinheiro e não tem o hábito. Então, eu acho que além desse compromisso político, que é institucional, que trata de civilidade, que trata de sociedade, a gente tem uma urgência de salvem as baleias, salvem a arte, de bater no peito e falar, também é nosso compromisso, porque a sociedade, quando eu citei a Casa das Rosas, como é que eles usavam de critério para dar financiamento, verba, e ainda usam? É a circulação de pessoas, né? Então, quando a gente faz um curso de literatura e tem 3 inscritos, você pega sei lá, você traz o Mia Couto para dar um curso e tem 10 inscritos, você abriu 50 vagas. No ano seguinte, o governo cancela esse curso porque ele fala não teve público, né? É claro que a gente entende que formação, né? Formação é uma coisa, ela independe de público e o correto é investir até formar público, né? Então não é porque o teatro tem 2 pessoas que você vai fechar o teatro. Você tem que insistir durante algum tempo até que tenha o público lá dentro. Mas eu penso muito que a gente também tem que bater no peito e falar, vamos nós transformar, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto editores, escritores, atores, artistas plásticos, para transformar essa realidade de descaso social, institucional, né? Então, eu acho que se frequentar, os poetas irem ao teatro, os atores terem o hábito de comprar livro, ou se não pode comprar, pelo menos ler e interpretar, acho que tem muita coisa para ser feita, né? Ainda. Muito, nossa, a tua fala é extremamente pertinente e eu acredito que sim, é bem desse lugar, e é por isso que eu te falei que o que eu pensei, né, quando eu penso o projeto e quando eu pensei o projeto da editora e eu fui fazendo esses pequenos contatos, essas pequenas parcerias e eu busco parcerias para que faça o negócio circular e acontecer, é porque eu também vejo muito desse teu lugar, sabe, Edu, de a gente chamar, ok, eu sou da literatura, mas eu frequento muito teatro, tenho as coisas, então, tem as coisas de música acontecendo, vou nas coisas de música, e é isso mesmo, né? Se a gente acredita, eu, por exemplo, né, na literatura, acredito na literatura, mas acredito na arte como um todo, a gente trazer isso também para nós, né? Chamar isso para a gente. E eu acredito que esse contexto de 2020, teus gatos são maravilhosos. Até anima. Eu conheço mais o Belchior. O Belchior eu conheço mais. Então, a gente chamar essa responsabilidade para a gente também, né? Além de continuar cobrando, brigando pelas políticas públicas aí que contemplem verdadeiramente, mas chamar isso para nós também quanto responsabilidade de briga, de luta, espaço de luta, né? E aí, para a gente fechar o nosso papo, senão eu vou ficar 2 horas aqui com você conversando. Eu queria entregar os livros aqui, a Priscila, você pode atender? Eu olhei assim e falei, não, agora não dá. Aí eu tenho que pegar os livros. Ai, que ótimo. E aí, falar um pouquinho como que vai ser agora esse final, né, de ano para Patuá, falar para as pessoas que estão nos acompanhando
onde podem comprar os livros, acompanhar o trabalho da editora. Então, esse lugar agora, né, de falar um pouquinho da Patuá nessa reta final de 2020 aí. Legal. Bom, eu vou ter a oportunidade de agradecer você, mas agradeço pelo bate-papo, foi ótimo. Desejar muito sucesso com teus projetos. Quem quiser conhecer nossos livros, eles estão disponíveis no nosso site, editorapatoa.com.br. Quem quiser enviar um original, pode mandar também para a gente por e-mail, editorapatoa.gmail.com. A gente não sabe ainda se vai fechar o bar, o Patuscada, nosso bar, livraria, café. Tudo depende de conseguir esse apoio do governo. Como eu falei, como tem outras 240, são 300 pessoas, 240 pessoas, 240 não, né, 300 pessoas concorrendo com a gente, para 60 bolsas, eu acho que eu torço para quem estiver precisando mais. Eu sei que dessas 300 sempre tem, sei lá, 30% de pessoas que têm muita grana, que são institutos de família. Então, assim, que os jurados tenham essa sensibilidade de saber quem tem dinheiro, né, porque sempre tem as pessoas que têm, e quem não tem nada. Né? No caso da Patuá, a gente nem está no que tem nada e nem que tem muito. Assim, se tiver que fechar, tudo bem. Espero não precisar fechar. Mas eu só vou saber disso no próximo mês, quando sair o resultado. A gente também planeja, e aí é um projeto de vida, ir morar no interior de São Paulo, é uma cidadezinha chamada Santa Isabel, fica a 40 minutos aqui da cidade. Tem espaço para os gatos, para as plantas, e como o trabalho hoje é todo remoto, eu posso continuar com o trabalho de ir aos lançamentos e tudo, mas esse trabalho do dia a dia está dentro de uma casa no interior, com internet, e acho que eu vou ter uma vida mais sossegada. Vou continuar com a editora, tenho vários planos ainda, mas o plano é mudar. Então, isso também depende de banco aprovar financiamento e mil outras coisas. Então, a minha vida está muito indefinida ainda, né? A gente não sabe se vai conseguir mudar, se vai ter que fechar o bar, ou se, de repente, ganha esse projeto do PROAC, não consegue mudar, e o ano que vem acaba a pandemia, e eu estou aí fazendo evento no bar de novo, morando aqui em São Paulo. E eu vou conhecer o Patuscada, que era o meu plano no ano de 2020, era o meu plano ir a São Paulo, conhecer o Patuscada. Se for para ser, eu ficarei imensamente feliz. Eduardo, eu gostaria muito de agradecer a tua presença nessa live. Foi esclarecedora, partiu muito uma conversa de curiosidades minhas. É um trabalho que eu admiro, acompanho. Os livros são excelentes. Você já publicou algumas pessoas aqui de Santa Catarina que eu conheço. E todo o teu trabalho, que está num lugar de resistência, mas também nesse lugar de muita paixão pelo que faz. E eu acho que é isso que torna tudo muito bonito, né? A pessoa que coloca ali o coração nisso que está fazendo. Eu agradeço muito, Eduardo, a tua generosidade em estar participando dessa live, conversando comigo. Agradeço a quem esteve ali acompanhando online. Eu vi que vieram vários comentários ali ao vivo, mas quando a gente está na live, a gente acaba não conseguindo acompanhar os comentários. Agradeço, então, todo mundo que acompanhou. Novamente, Eduardo, também enquanto resistência e com a Patuá, independente do caminho que vá seguir, como você disse, é um final de ano muito indefinido, mas, como eu já vi você publicando, pode ser uma editora no mato, né, mas pode ser uma editora na cidade, ela continuará, né, existindo e pulsando literatura de qualidade, né, no país. E muito obrigado. E, gente, reforçando aqui que essa live contou com a realização da Rizoma, projetos editoriais, e contou com o apoio do SC Cultura em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina e o apoio da Casa Vermelha, maravilhosa,
que tanto me ajudaram aqui na questão técnica, quanto cederam o canal para que fosse transmitida. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Boa noite.